fazer comentários, então, do capítulo 2 de 1 João. Bem, a primeira coisa que ele diz é que ele está escrevendo isso para que a gente não peque. A ideia é que a gente não vive de modo recalcitrante no pecado. O peque aqui é estranho porque ele diz anteriormente que a gente peca, e quem não peca, quem diz que não peca está mentindo. Então, o que ele está dizendo com que a gente não peque? É a ideia de que a gente não viva uma vida de pecado, dizendo assim, isso tanto faz, a vida que eu vivo tanto faz. Não, olha, eu estou fazendo isso para que vocês não pequem, para que vocês não saiam da comunhão. E aí, se alguém pecar, no entanto, ele diz, você tem em seu favor um advogado, que é o justo Jesus, o Messias. Lembra que a gente está em comunhão com ele? Lembra que a gente está na mesa da Trindade? Lembra que a igreja é isso? Então, se você pecar, você tem o Messias. Não é o caminho que a gente peca em Deus. A gente permanece em Deus quando peca. A ideia é, não tente achar outro caminho de purificação. Vai para o Messias, volta para o amor de Deus, se reconcilia com ele. E ele diz, quem conhece a Deus obedece o seu mandamento. Então assim, e que mandamento? Que mandamento é esse? Ele diz, eu estou escrevendo um mandamento novo, mas é um mandamento antigo, que vocês sabem desde o princípio. E que mandamento é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No entanto, esse mandamento é antigo e a palavra que vocês viram, mas também eu vos escrevo um novo mandamento. Tal mandamento é verdadeiro para vocês e em vocês. E que mandamento é esse? O mandamento que Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amo. Então, esse é o novo mandamento. Ele está dizendo, eu estou falando de uma coisa antiga, só que essa coisa antiga ganhou uma densidade outra. Agora não é sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Na comunhão da Trindade, na igreja, a gente ama como Jesus amou. E aí, ele está dizendo, olha, quem vive assim, vive na luz. E ele está dizendo, ó, fica tranquilo, porque quem vive assim, a escuridão já vem passando. Agora, quem odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem odeia, continua na escuridão. Todo que ama o irmão permanece na luz e não há motivo de escândalo nessa pessoa. Agora, quem odeia está no escuro. E essa parte é muito importante porque é o centro da coisa. Olha, se você vive uma vida de ódio, não importa o tipo de espiritualidade que você visa, nem o ascetismo, nem as condições que você viva, nem o seu conhecimento ético, nem a sua transcendência, nem as suas experiências espirituais. Olha, a condição é de amor, a condição é de relacionamento, sabe? Olha, Deus está com a gente, Deus está na sala, tem algum problema, a gente resolve. A gente resolve na família de Deus. E aí tem essa coisa bonita, que é aquela coisa que ele escreve, ele pega essa família toda e bota ela não em condição de igualdade, no sentido de que tem diferenças, tem filhos, tem pais, tem jovens, é uma comunidade múltipla. E que cada um está vivendo a própria experiência, a experiência da fé, a experiência do amor, de modo múltiplo, de modo próprio, de modo do seu tempo. Então, assim, para os filhos ele diz, eu vos escrevo porque seus pecados são perdoados mediante o nome dele. O filho, aquele que está dizendo assim, fica tranquilo, você está aprendendo, seus pecados estão perdoados. E para os pais ele lembra, como se dissesse aos companheiros dele que já conheciam, vocês têm conhecido ele desde o princípio. Vocês têm conhecimento. O conhecimento de Deus está aprofundado em vocês. Por isso eu estou escrevendo. Olha, ele está escrevendo para todo mundo. Uns porque precisam lembrar que os pecados estão perdoados. Outros precisam lembrar que conhecem Deus, que passaram a vida sendo perdoados e que conhecem Deus desde o princípio. E para os jovens, porque venceram o maligno. Eles estão numa batalha. Os jovens estão sempre numa batalha contra o mundo. E aos filhos, porque vocês têm conhecido ao Pai. E aos pais, porque vocês já conhecem o filho desde o princípio. É lindo essa ideia de família.
filhos, pais, jovens, velhos. Jovens porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Então, aí ele parte para um outro ponto, que é dizer assim, que a gente não deve amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. E ele diz, olha, o desejo cobiçoso da carne, o desejo ganancioso dos olhos, o orgulho da vida, isso não provém do Pai. Ele está fazendo uma separação clara. Todas essas coisas são próprias do mundo, são próprias dessa condição humana. Toda essa ânsia, essa força da morte contra nós é própria da condição humana. E, olha, isso não tem nada a ver com o amor a Deus. Isso não tem nada a ver com o amor a Deus. E ele diz uma coisa, esse mundo está passando. Essa é a mensagem sempre messiânica dos apóstolos. O mundo está passando. Tem um tempo que resta. O Messias veio. Daqui, o Messias vindo, como Paulo diz, tem um tempo que resta. O mundo está passando. É como se dissesse, olha, o mundo acabou em Jesus. Agora o que vem é o reino de Deus. O mundo, essa forma do mundo está passando. Só que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque está fora disso. E ele diz, já é a última hora, e ele diz uma coisa importante, que é, olha, tem vindo muitos anticristos. E quem é o anticristo? Aí ele diz, e a gente está já sabendo disso, o anticristo é aquele que nega que Jesus vem em carne, que o Messias vem em carne, que Deus encarnou. Então ele diz, esse pessoal já saiu pelo mundo e já está dizendo isso, dizendo, não aconteceu, isso não... E ele está dizendo, olha, isso é coisa de mentiroso. E ele diz, quem é mentiroso? Quem nega que Jesus é o Messias. Tal pessoa é o anti-Messias. E quem nega que Jesus é o Messias, ele diz, nega o Filho e nega o Pai. E para mim isso é muito entendível, porque é como se ele dissesse assim, olha, quem nos apresentou o Pai, nessa perspectiva, foi Jesus. Se você nega o Filho, você está negando também o Pai. Então, procure outra referência para pensar isso. Ele está dizendo, porque quem pensa por aqui dá testemunho disso. E ele diz para a gente, faz uma advertência então, olha, vocês não precisam ser enganados, vocês receberam uma unção que procede dele. É como se dissesse assim, olha, vocês sabem do amor, balizem a vida de vocês por esse lugar, não fica sendo seduzido por ideias. Pergunta, isso é conforme o amor? Isso é conforme o Espírito de Jesus? Conforme o modo que Jesus vive? Então, assim, vocês já receberam unção e você sabe que o Espírito fala com vocês e ensina vocês a respeito do que é verdadeiro. E aí, por fim, ele diz, agora filhos permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos coragem e não sejamos envergonhados diante dele na sua aparição. Então, olha, permaneçam assim, porque um dia ele aparece e a gente vai olhar e falar, poxa, que vergonha. Eu sabia da sua voz, mas eu fui levado por coisas que estão contra o espírito do seu amor.